Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Santiago e está começando a terceira edição do Santi Soccer News. Brasileirão Série A, Série B, Cristiano Ronaldo no PSG e Copa América aqui no Brasil. Isso tudo e muito mais na terceira edição do Santi Soccer News. Vamos começar falando sobre Champions League, isso mesmo. Final que foi disputada entre Manchester City e Chelsea da Inglaterra. Jogo que foi bem disputado no começo, mas o Chelsea conseguiu fazer um golzinho e isso foi o suficiente para o Chelsea levar o título para casa. Gol de Havertz, aos 42 do primeiro tempo. Agora vamos falar de contratações do Barcelona. Barcelona que teve várias contratações anunciadas essa semana e a principal delas foi o atacante Kun Agüero, como já tinha falado na segunda edição do Santi Soccer News. Mas também tivemos a chegada de Eric Garcia, que também era do Manchester City, jogador que já jogou nas bases do Barcelona e agora voltou para o time. E também tivemos a volta de Emerson Royal, que estava emprestado ao Real Betis. Essas foram as chegadas para o Barcelona oficiais. Ainda falando em contratações do Barcelona, o time teve uma grande reviravolta. Wijnaldum, jogador da Holanda e ex-jogador do Liverpool, já estavam com exames preparados e marcados para fazer no Barcelona, mas recebeu uma proposta do PSG, dobrando seu salário de última hora e fechou com o time. E também falando de PSG, pessoal, o PSG que tem várias especulações de contratações gigantes. E a principal delas é a chegada de Cristiano Ronaldo, que pode ser anunciada em alguns dias. Nada oficial ainda, mas rumores que estão muito próximos de serem confirmados. Outras possíveis chegadas é do zagueiro Sérgio Ramos, que não renovou com o Real Madrid e também tem algumas conversas com o PSG. E também tem dois reforços talvez chegando para o PSG, dois laterais, Hakimi, que joga no Internacional, e Theo Hernandes, que joga no Milan. E com essas possíveis contratações do PSG, o time do PSG pode se tornar um dos mais fortes da história. Acabo de receber informações de última hora que o goleiro Donnarumma, que não tinha renovado com o Milan, pode ser apresentado a qualquer momento ao PSG. Isso eu acabei de ler aqui nos jornais relacionados ao PSG. O jogador que estava possivelmente indo para o Real Madrid ou para o Barcelona pode estar muito próximo de ser anunciado ao PSG. E assim, pessoal, o Navas, que é goleiro titular do PSG, para mim um dos melhores goleiros, corre grandíssimos riscos de não ser titular, né, pessoal? Ser banco de reservas do PSG. Mas com essas todas as contratações, o time do PSG pode ficar assim pela próxima temporada. Navas ou Donnarumma no gol, Hakimi na lateral direita, Sérgio Ramos e Marquinhos na zaga, Theo Hernandes na lateral esquerda. No meio de campo, Paredes, Verratti e Wijnaldum. E no ataque, Neymar, Cristiano Ronaldo e Kylian Mbappé. Para mim, o melhor time europeu dessa temporada, pessoal. Eu acho que com esse time, finalmente, o PSG vai ser campeão da Champions League, hein? Vamos para o intervalo e voltamos já já. Voltamos agora para falar de Campeonato Brasileiro. Primeiro vamos falar da Série A, que com apenas 2 rodadas já temos bastante coisas interessantes e coisas surpreendentes para mostrar para vocês. A primeira dela é o embalo do Atlético Goianiense e do Fortaleza para cima dos times grandes. Fortaleza que na primeira rodada do Brasileirão venceu de virada por 2-1 em cima do Atlético Mineiro e na segunda rodada fez 5-1 em cima do Internacional. Já o Atlético Goianiense, na primeira rodada, venceu o Corinthians por 1-0 e nessa segunda rodada fez 2-0 em cima do São Paulo. E com essas grandes vitórias e vitórias de outros times, a tabela fica assim. Fortaleza em primeiro, Atlético Paranaense em segundo, Atlético Goianiense em terceiro, Bahia em quarto, Bragantino em quinto, Fluminense em sexto, Palmeiras em sétimo, Flamengo em oitavo, Atlético Mineiro em nono e Corinthians em décimo. Na segunda parte da tabela, Ceará em 11º, Santos em 12º, Cuiabá em 13º, Sport em 14º, São Paulo em 15º, Juventude em 16º e abrindo a zona de rebaixamento, Internacional em 17º, 18º o Grêmio, 19º o América Mineiro e 20º em último lugar, Chapecoense. Flamengo e Grêmio que se enfrentariam nessa segunda rodada não se enfrentaram, o jogo foi adiado para a próxima semana.
Agora vamos falar de Série B, que também temos bastante surpresas. E uma delas é a liderança da tabela com o Brusque, que em 2 jogos venceu os 2 jogos, conquistando assim 6 pontos. Também podemos falar do início do campeonato do Cruzeiro, nada legal, com 2 derrotas. E essa última derrota para o CRB por 4-3 no finalzinho do jogo. E com o Vasco também ainda não conseguiu vencer no campeonato. O primeiro jogo perdeu de 2-0 para o Operário e o segundo jogo empatou com a Ponte Preta por 1-1. E a tabela da Série B fica assim: Brusque em primeiro, em segundo Guarani, em terceiro Botafogo, em quarto o Goiás, CRB em quinto, Remo em sexto, Náutico em sétimo, Confiança em oitavo, Coritiba em nono e Operário em décimo. Na segunda parte da tabela, Vila Nova em 11º, Sampaio Corrêa em 12º, Vitória em 13º, Ponte Preta em 14º, Brasil de Pelotas em 15º, Londrina em 16º e abrindo a zona de rebaixamento, CSA em 17º, Vasco em 18º, Avaí em 19º e Cruzeiro em 20º, com nenhum ponto conquistado. Vamos falar agora de rumores de contratações aqui pelos times brasileiros. Em destaque, o Flamengo, que tem vários rumores para chegar ao Flamengo. A principal delas é a possível chegada de Davi Luiz ao Flamengo, jogador que estava no Arsenal, não renovou seu contrato e foi encontrado imagens dele aqui no Rio, junto com o Diego. Os dois colocaram fotos no Instagram e aparentemente eram lugares iguais. Outra possível chegada de Renato Augusto, que está construindo uma casa no Rio de Janeiro, e ele falou que com certeza jogaria no Flamengo de novo, pois ele já tem uma passada pelo Flamengo. Só falta agora resolver as coisas contratuais. E a notícia de última hora também é que o zagueiro Juan Jesus da Roma foi oferecido ao Flamengo. Também outra contratação que pode ser oficializada aí em alguns dias. Também temos a possível chegada de Kennedy, ex-Chelsea, que estava emprestado ao Granada. Jogador aí que teve encontro com Marcos Braz, que faz parte do Flamengo, e que talvez podem ter conversado sobre contratos. Também tivemos a volta de Rodinei, sim, o Rod lindo, que estava emprestado ao Internacional e agora voltou ao Flamengo. Agora só resta dúvida se ele vai ficar no Flamengo ou se vai ser emprestado ou vendido. Por mim ele ficaria no Flamengo, tá? E agora, continuando falando do Flamengo, mas não de chegadas, mas sim saídas, é a saída de Gerson. Jogador que assinou o contrato com o Olympique de Marseille direto da Sérvia, onde está com a seleção olímpica, e que infelizmente vai embora do Flamengo. Jogador que ainda vai ficar no Flamengo durante a realização da Copa América. Vamos agora para o intervalo e voltamos já já com mais notícias impactantes no mundo do futebol. E agora voltamos para falar de notícias impactantes e polêmicas. A primeira é a realização da Copa América aqui no Brasil. Ela seria realizada na Argentina e na Colômbia, mas saiu de lá devido à pandemia. Agora ela será realizada aqui no Brasil com os mesmos protocolos da Libertadores e com todas as seleções e delegações vacinadas. O Brasil tinha dado a entender que não iria participar da competição, mas de última hora também afirmou que iria participar. Outras seleções também já confirmaram que vão participar, que é o caso da Argentina, que emitiu uma nota oficial falando que iria participar da competição. Resta agora ver as outras seleções, qual será o pronunciamento delas. Agora vamos falar da notícia mais bombástica de toda a semana e de todo o futebol. Notícia que com certeza vai parar o mundo do futebol e também vai parar a Copa do Brasil, que é a contratação de um jogador. O time que vai contratar é o 4 de julho, que meteu o sarrafo no São Paulo na Copa do Brasil. E esse jogador foi o melhor jogador do Campeonato Carioca, o jogador que mais fez gol no Campeonato Carioca e o jogador que mais deu assistências. E também foi o jogador que não tomou nenhum cartão, nem ficou impedido. E esse jogador é nada mais nada menos do que Cartolouco. Sim, Cartolouco agora é do 4 de julho. Reforço aí para a Copa do Brasil, que o 4 de julho meteu o sarrafo mesmo no São Paulo, né? Ganhou do São Paulo no jogo de ida com São Paulo, vai jogar o jogo de volta agora. Não sabemos se já vamos ter o Cartolouco, né, no time, mas que será uma grande soma aí para o time. E isso, essa foi a terceira edição do Sandy Soccer News. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa o like, se inscreva no canal, curta, compartilha e comenta. E até a próxima edição. Valeu!